Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, hoje eu quero analisar com vocês uma questão já aqui desse ano de 2020, a banca CESP, ela foi incluída num certame público para oficial de justiça e avaliador, Tribunal de Justiça do Pará. Vamos lá, vamos costuma analisar, decompor aqui primeiro o enunciado, ver do que a questão vai tratar, qual é a temática, depois a gente faz um apanhado geral do ponto de vista teórico / normativo para que a gente possa responder a questão. Vamos lá. Durante uma tentativa de mediação judicial, vamos destacar aqui que se trata de mediação judicial, frustrada, então ela não gerou autocomposição, foram produzidas as seguintes informações e ou manifestações por uma das partes envolvidas no processo. Primeira delas, documento elaborado unicamente para fins de mediação. Segundo dela, manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada pelo mediador. Então, uma das partes aceitou e a outra não. Terceira, informação sobre a prática de crime de ação penal pública. A parte apresentou alguma informação sobre um crime. E a quarta, a declaração formulada à outra parte na busca de entendimento para o conflito. Um diálogo que estabeleceu entre a parte para fins de tentar realizar o conflito. De acordo com o previsto na Lei 13.140, que dispõe sobre a mediação, essa Lei 13.140 é a chamada Lei Geral de Mediação, Lei Geral de Mediação. Então a Lei 13.140 de 2015, que dispõe sobre mediação, independentemente da vontade das partes, a confidencialidade, então a confidencialidade prevista na norma se aplica apenas às informações e ou manifestações constantes de dois itens. Então a questão está em saber sobre esse princípio da confidencialidade, uma garantia em relação às partes envolvidas da confidencialidade, sobre quais destas informações ou manifestações que incide a tal da confidencialidade. Bom, primeira consideração é a seguinte, aqui fala-se em mediação judicial. E esta lei, a Lei 13.140 de 2015, ela regulamenta tanto a mediação extrajudicial quanto a mediação judicial. E também o CPC de 2015, ao lado desta norma extravagante, também o CPC de 2015 disciplina a mediação. Vamos lá, rapidamente ao artigo 165 do CPC. Diz lá, os tribunais criarão centro judiciário de solução consensual de conflitos, e aí fazem parte dessa técnica de consensualidade. De um lado, a conciliação, do outro lado, a mediação, tanto que esse artigo 165 está lá na seção 5ª dos conciliadores e dos mediadores judiciais.
E aí o que nos interessa aqui é a análise do parágrafo 3º desse artigo 165, que é quando que nós teremos o mediador. O mediador que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Então, ó, que eles possam por si próprios. A mediação, o mediador, ele tem uma postura passiva. É basicamente isso que o diferencia do conciliador. O conciliador vai ter uma postura ativa. Aqui, esse slide está apenas, essa parte desse vídeo está apenas para fins de sistematização. Isso não tem nada a ver com a questão não aborda diretamente esta temática. Bom, olha o que o artigo 166, o artigo seguinte, prevê. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, imparcialidade, autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. E aí vem o parágrafo 1º, vejam, a confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação entre a parte. Ok? Bom, isso é o que dispõe, portanto, é importante o artigo 166, parágrafo 1º do CPC de 2015. Acontece que, como nós vimos, a Lei Geral de Mediação é a Lei 13.140, de 26 de junho de 2015. Ela é uma lei posterior, portanto, ao CPC de 2015. O CPC de 2015 é a Lei 13.105. CPC de 2015 é a lei ordinária, a Lei 13.105 de 2015. Então vejam que a Lei Geral de Mediação é uma lei posterior. Há até controvérsias relacionadas a isso, mas que não cabe aqui. A gente trata lá na aula, no curso próprio de mediação e conciliação, no tópico próprio. Então essa lei dispõe sobre mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Então, vamos seguindo. Olha o que dispõe o artigo 30 dessa Lei Geral de Mediação, que é a Lei 13.140 de 2015. Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial. Nós estamos falando da confidencialidade na questão, não é isso? Em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial. Sequer em processo arbitral ou judicial, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa, ou quando sua divulgação for exigida por lei, ou necessária para cumprimento de acordo obtido pela mediação. Aí vem o parágrafo 1º. O dever de confidencialidade, ao qual o mediador está submetido, o dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores técnicos e outras pessoas de sua confiança que tenham direta ou indiretamente participado do procedimento de mediação. Então, quem tenha participado do procedimento de mediação, alcançando. E aí vem. Inciso 1º. Declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por uma parte. Declaração formulada por uma parte a outra na busca de entendimento para o conflito. Vejam que o enunciado trata dessa hipótese. Inciso 2º. Alcança o reconhecimento de fato por qualquer das partes no curso do procedimento de mediação. Inciso 3º. Alcança a manifestação de aceitação de proposta. Manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentado pelo mediador. Vejam que o enunciado lá na questão fala disso também. E inciso 4º. Alcança documento preparado unicamente para fins do procedimento de mediação. Então, alcança documento preparado unicamente para os fins do procedimento de mediação. Então, além lá do artigo 166, parágrafo 1º do CPC, é importante que nós tenhamos em mira o artigo 30, parágrafo 1º da Lei Geral de Mediação e mais. Continua
o parágrafo 3º desse mesmo artigo 30 da Lei Geral de Mediação, Lei 13.140 de 2015, sobre a confidencialidade. Olha lá, não está abrangida na regra da confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação pública, de ação penal pública. Então, é importante o artigo 30, parágrafo 1º e o artigo 30, parágrafo 3º da Lei Geral de Mediação, ao lado do artigo 166 do CPC. Agora vamos voltar. O que está abrangido pela confidencialidade? Documento elaborado unicamente para fins de mediação. Vejam que está lá no artigo 30, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei Geral de Mediação. Então, este aqui, ok, está abrangido. Segundo, manifestação de aceitação de proposta. Isso está lá também no artigo 30, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Geral de Mediação. Então, a alternativa 2 também está abrangida, também está correta. Inciso 3º, informação sobre a prática de crime. Veja que a informação sobre a prática de crime, expressamente, pelo que se afirma lá no artigo 30, parágrafo 3º da Lei Geral de Mediação, não está abrangido. Então, o inciso 3º está fora, não está abrangido. E, por fim, o inciso 4º, declaração formulada, a outra parte, na busca de entendimento. Declaração formulada na busca de entendimento para o conflito está também alcançado pelo artigo 30, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Geral de Mediação. Então, os incisos 1º, 2º e 4º estão, 1º, 2º e 4º, estão previstos lá no artigo 30, parágrafo 1º da Lei Geral de Mediação. São hipóteses expressamente previstas. Ao passo que esse inciso 3º, pelo contrário, esse inciso 3º, ao contrário, está expressamente excluído pelo parágrafo 3º da Lei Geral de Mediação. Então o gabarito deve girar em torno disso aqui, ó. 1, 2 e 4. Aqui a letra D, de docinho. 1, 2 e 4. Tudo que falar a letra do inciso 3º está equivocado pelo artigo 30, parágrafo 3º da Lei Geral de Mediação. E na linha A, deixou de fora aqui a alternativa 4. E a alternativa 4 também está correta. Artigo 30, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Geral de Mediação. Então o gabarito é, inegavelmente, a letra D. Letra D de Diego, letra D de dado, letra D de docinho. Tá certo? Bom, então estas eram as considerações que eu queria fazer com os senhores hoje a respeito do princípio da confidencialidade e da atuação e do desenvolvimento da mediação. Tá certo? Bom, então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.